Finalmente voltei aqui no canal depois de algumas semanas em que eu não gravei vídeo porque... se vocês não perceberam, nos últimos 4 ou 5 vídeos, em todos eu tô com a mesma camiseta. Isso não é nenhuma coincidência, porque eu gravei todos os vídeos no mesmo dia. Se você me acompanha no Insta, você viu que eu tava viajando, então realmente a única forma de eu estar mantendo o canal atualizado, mantendo o cronograma, era se eu tivesse gravado todos os vídeos de uma vez só e deixado todos programados lá pra serem lançados no momento certo. E também hoje minha voz tá meio estranha porque eu tô meio gripado. Se vocês viram ali, eu postei na comunidade também que na sexta-feira passada não ia ter vídeo porque eu simplesmente não tinha condições de gravar, eu tava morrendo de febre na cama. Mas hoje eu tô um pouco melhor, então resolvi vir gravar aqui, até porque vídeo de Grey's Anatomy é sagrado, então não ia deixar passar uma segunda-feira sem vídeo de jeito nenhum. Mas indo pro que importa, oi gente, eu sou a Oki e hoje nós vamos falar das 10 mortes mais marcantes de Grey's Anatomy, pelo menos na minha visão. É claro que cada um vai ter a sua lista pessoal de quais personagens a morte mais marcou, então se vocês quiserem depois estar fazendo a lista de vocês, deixando aí nos comentários, eu vou ficar muito feliz em estar lendo todos. Se você é novo aqui no canal e não quer perder nenhum vídeo novo sobre Grey's Anatomy, porque sim, nós temos um quadro semanal todas as segundas-feiras com vídeos de Grey's, então vem aqui embaixo, aperta para se inscrever, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que eu postar, e é claro, deixa o like para eu saber que Grey's Anatomy é uma série que você gosta. E finalmente, sem enrolar vocês mais, vamos para a lista. Em 10º lugar eu coloquei um personagem aqui que muitas pessoas não se lembram, mas que pra mim foi uma morte muito marcante devido às circunstâncias ali que estavam em volta. Vocês lembram daquele arco que a Yang saiu do Seattle Grace e foi pra Mayo Clinic? Lá ela tinha o Dr. Thomas, ou Dr. Thomas, e ele era um cirurgião já bem idoso que trabalhava lá, ele era super experiente. E ele até entrou em um dilema com a Yang algumas vezes em que eles discutiram sobre a efetividade dos métodos antigos com os métodos novos. E que a Yang batia o pé que os novos métodos eram mais seguros. Pra mim, a razão da morte dele ter sido tão chocante é porque, simplesmente, ele morreu no meio da cirurgia de um ataque cardíaco. Algo que, com certeza, se a Yang não tivesse com as mãos presas lá fazendo a cirurgia, talvez ela tivesse a chance de, quem sabe, fazer alguma coisa, até mesmo salvar o Dr. Thomas. Dr. Thomas? Dr. Thomas? Por isso sim, foi uma morte extremamente triste e marcante pra mim. Em 9º lugar, o Dylan Young. Você também provavelmente deve estar se perguntando quem diabos é esse, porque não é nenhum personagem principal lá dos protagonistas da série. Ele era simplesmente o cara que ficou todo momento em que a Meredith ficou com a mão dentro da bomba, tentando acalmá-la e tentando falar pra ela o que ela deveria fazer. Infelizmente, depois que tudo parecia ter se resolvido, tudo parecia estar dando certo, explodiu tudo e ele se foi. Pra mim ali foi um choque, principalmente porque eu realmente acreditei que tudo já tinha acabado e que já tinha passado a pior parte. E então o que todos esperavam aconteceu, que foi a explosão da bomba, mas não na mão da Meredith. Em 8º lugar, o marido da Teddy Altman, o Henry Burton. Nossa, eu realmente fiquei bem bolado nessa morte, porque o que mais chocou ali naquela morte foi a circunstância da morte dele. Quando o Owen entrou na sala lá pra falar com a Teddy, ele não podia falar notícia pra ela porque ela tava no meio de uma cirurgia, e aí ele ficava sorrindo, falando que tava tudo bem, ela também tava feliz. Meu Deus, aquilo foi de quebrar qualquer coração e foi pra mim uma das mortes mais tristes e mais marcantes, devido a toda essa construção mesmo da cena. Vai lá no Harry, vê como é que ele tá, por favor. Pode ser? Tá, claro. Tá, e olha só, se quiser me ajudar, diz pra ele que se formar em medicina demora muito, que seria melhor ele tentar um diploma de outra coisa. E ele viaja com os anestésicos, então não fica admirado se ele elogiar os seus olhos.
Em sétimo lugar, a morte da Reed. Eu sei que ela nunca foi uma das personagens mais queridas, até porque as pessoas sempre tiveram aquela sensação de que ela meio que entrou lá tirando e causando no Seattle Grace. Mas pra ser sincero, a morte dela realmente me chocou, porque ela foi a primeira morte daquele episódio do tiroteio e simplesmente eu não tava esperando que aquilo fosse acontecer. Ele simplesmente sacou uma arma, deu um tiro na cabeça dela e eu fiquei assim pelo menos uns 5 minutos olhando pra tela, me perguntando o que tinha acontecido. Infelizmente, deu toda aquela treta. Em sexto lugar, a morte da mãe da Meredith, a Alice Gray. E sim, eu sempre achei aquela personagem meio um monstro, porque ela nunca deu bola direito pra Meredith, nunca tratou ela da forma que deveria ter tratado. Ela meio que traumatizou e acabou com toda a infância da Meredith. Então eu, pessoalmente, nunca gostei muito da Alice em si. O que me chocou na morte dela foi que nos últimos momentos dela, eles conseguiram fazer uma redenção do personagem. E é claro, ela pode ter errado o quanto ela errou com a Meredith, ela sempre vai ser a mãe dela, então mesmo assim ainda foi uma morte muito emocionante. Porque mesmo que eu não tivesse muito afeto e conexão com a Alice em si, é claro que eu tinha e tenho até hoje muito afeto pela Meredith, então ver ela passando ali por aquele momento foi realmente uma morte muito triste e que me abalou como fã de Grey's Anatomy. Em quinto lugar, a morte do Mark Sloan, e até hoje eu não sei direito como reagir a isso, porque, pra ser bem sincero, quando eu tava assistindo o último episódio em que ele apareceu, eu não tinha entendido direito o que tava acontecendo, eu não tinha percebido que ele tinha morrido, eu só realmente caiu a ficha pra mim no final do episódio, quando apareceu lá Mark Sloan, a data que ele nasceu e a data que ele morreu, e aí eu fiquei meio triste. E só não coloco aqui uma morte mais marcante do que as outras, porque eu realmente não caiu a ficha pra mim que ele tinha morrido, então não conseguiu me abalar tanto quanto as outras. Mas agora quando eu paro e penso sobre o personagem, é bem triste. Em quarto lugar, tudo bem que ele não é um humano, mas naturalmente quando um cachorro morre é completamente a minha fraqueza. Quando eu assisti Sempre ao Seu Lado e Marley e eu não sabia nem onde enfiar minha cara. Isso se repetiu em Grey's Anatomy, quando o Doc, o cachorrinho da Meredith, morreu. Não tem nem o que falar, foi simplesmente triste. Em terceiro lugar, a morte de nada mais, nada menos do que o Derek. Bom, quando eu assisti aquele episódio, eu realmente não sabia da morte dele. Porque quando eu comecei a acompanhar Grey's Anatomy, lançadas várias temporadas antes, eu já tinha recebido spoilers de outras mortes, como por exemplo o do George e da Lexi. Então eu meio que, quando tinha coisa nova de Grey's Anatomy, eu parava totalmente de olhar a internet. Por isso, quando o Derek morreu, foi pra mim um choque completo, que eu não sabia nem como reagir, a minha cara ficou totalmente parada olhando pra tela, tentando entender o que estava acontecendo. Imagina, eu tô lá parado olhando pra tela e pensando, com certeza ele não vai morrer, é o Derek, né? Com certeza ele vai lá pro hospital, vai ficar bem. Até que aparece a Meredith e desliga os aparelhos dele não tinha como deixar o Derek fora dessa lista. E vamos pro próximo, que é até meio complicado ficar falando dessas coisas. Em segundo lugar, a morte do George O'Malley. Meu Deus do céu, aquilo foi simplesmente de quebrar o coração. Quando eu tava assistindo, beleza que eu já tinha recebido spoilers que o George ele ia morrer em algum momento. Mas eu não esperava que aquele Zé Ninguém era realmente o George. Então quando ele pegou a mão da Meredith e escreveu lá 007, eu juro pra vocês que eu dei uma respirada funda, e parei de respirar porque eu não sabia como reagir. Eu entrei em choque ali, obviamente eu já tinha recebido spoiler que ele ia morrer. Imaginei que ali seria o momento. E a construção da morte dele foi muito triste, porque ele quase morreu como se ninguém tivesse reconhecido ele. Uma das pessoas mais queridas entre os internos, e até mesmo a Bailey sempre diz que o George sempre foi o preferido dela. Só pra deixar as coisas ainda mais tristes e dolorosas. Em primeiro lugar, a morte mais triste de todas pra mim foi a morte da Lexi Gray. E sinceramente, tudo que aconteceu lá que levou à morte dela foi extremamente triste, porque a Lexi sempre foi um personagem muito feliz, sorridente, querido por todos e que nunca realmente despertou o ódio de alguém. E pra ela ter tido uma morte tão trágica e visualmente tão feia como aquela foi de quebrar o coração de qualquer fã de Grey's Anatomy. A construção em si da morte dela foi triste. Ela tava meio que no meio do nada, ao lado do amor da vida dela, e o amor da vida dela não podia fazer nada. Todos eles eram médicos, mas não tinham o que fazer pra ajudá-la. E claramente nos olhos dela, a gente via tristeza. Ela chorava de medo sobre a morte. O Mark tentava confortar a Lexi e parece que
simplesmente não adiantou. Então que ela simplesmente partiu ali no meio de todo mundo e ficou com o corpo jogado. Depois a Yang ainda tem uma das cenas que eu considero uma das mais fortes de Grey's Anatomy, que é quando ela tá na banheira e conta pro Owen o que aconteceu lá nos dias que eles ficaram esperando socorro, e ela conta como os lobos comeram o corpo em decomposição da Lexi. Vou até parar por aqui para não deixar todo mundo chorando em casa, porque é uma morte muito triste de se comentar. Os barulhos dos animais rosnando e brigando bem perto da gente, bem ali. Eu fiquei esperando eles virem me matar, mas eles não vieram. Aí eu percebi que eles estavam brigando pela Lexi. Eu tentei afastar os bichos dela. Eu tentei. Mas eu não conseguia. Não conseguia sair. Bom, e essa aqui foi a minha lista das 10 mortes mais marcantes de Grey's Anatomy. Novamente eu repito, deixa aí nos comentários a lista dos seus personagens que as mortes mais marcaram. E também deixa nos comentários se vocês concordam com os meus pontos e justificativas para estar colocando cada morte em um lugar desse ranking. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição. Vai lá, me segue que eu sempre posto alguma coisa legal sobre mim, minha vida, séries, afins Grey's Anatomy. E foi isso aí, muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.